Pessoal, mais uma vez eu tive um problema de memória cheia, né, de celular, então vamos dar continuidade aí no vídeo de onde interrompeu, né, ainda estamos no vídeo 40, tá? E aí a gente estava discutindo a questão da influência que o valor da resistência no circuito vai trazer para o processo de carga de um capacitor, tá? Então a gente discutiu aqui o caso do valor da carga em função do tempo acumulado nas placas do capacitor. Então a gente viu, quanto maior a resistência aplicada aqui no circuito, mais lento vai ser o processo de eletrização daquele capacitor. Por outro lado, quanto menor a resistência, mais rapidamente você vai eletrizar completamente o seu capacitor. Na verdade, na maioria das situações que a gente vê no dia a dia, nos circuitos aí do dia a dia, é esse comportamento aqui que a gente verifica, né? Quando você liga o circuito, rapidamente, uma fração de segundos, né, depois que você ligou, o sistema já atinge, o capacitor já atinge o valor de equilíbrio da sua carga, né? Você não tem que esperar horas para o capacitor ficar totalmente eletrizado, não. Você ligou o circuito, rapidinho ele já eletriza e chega na situação final, né? E aí, fazendo a mesma análise, só que agora para o caso da corrente, tá? Vamos analisar aqui a expressão da corrente elétrica. O que acontece? No caso da corrente, eu tenho uma dependência exponencial, uma diminuição exponencial com o tempo. Então, olha só, se essa resistência aqui for pequena, né, eu tenho esse fator aqui, ó, T sobre RC, né? Então, se essa resistência for muito pequena, esse número aqui vai ser um número grande. A exponencial de menos um número grande, esse fator aqui vai ser um número muito pequeno. Então, significa o seguinte, se a resistência elétrica do meu circuito for baixa, ou seja, se eu tiver uma situação desse tipo aqui com resistência elétrica pequena, a corrente elétrica inicialmente é diferente de zero, mas pouco tempo depois que eu liguei o circuito, ela já vai tender a zero muito rapidamente. Por outro lado, se a resistência for grande, essa queda, né, essa diminuição da corrente até atingir 0 amperes, né, essa diminuição vai ser mais lenta, vai ser mais gradativa, né? Então, de novo, usualmente é isso aqui que a gente verifica, né? Você liga o circuito rapidinho, o capacitor eletriza e aí a corrente tende a zero. A corrente que está passando pelo capacitor tende a zero, né? Então, dados essas informações, vamos ver o seguinte, vamos pegar a situação onde o capacitor está completamente eletrizado, tá? Então vamos pegar um valor de T, de tempo, né, suficientemente grande, de forma que o capacitor atingiu a carga de equilíbrio dele, a carga final, que é igual a C vezes epsilon. Nessa situação final, quanto que vale a diferença de potencial entre as suas placas? Ué, olha só, gente, para T tendendo ao infinito, sabemos que o capacitor está completamente eletrizado. Quanto que vale a DDP aplicada entre as suas placas? Ué, olha só, gente, pela definição, o que é carga acumulada nas placas do capacitor? Carga é capacitância, que é uma constante, vezes a DDP entre as placas. Mas nesse caso, como ele está totalmente eletrizado, a carga que está acumulada nas suas placas é C vezes epsilon. Então eu vou ter que, na situação de equilíbrio, C vezes V é igual a C vezes epsilon. Então isso significa que a DDP que está aplicada nas placas é justamente a força eletromotriz da bateria. Então nessa situação aqui, ó, quando o capacitor está completamente eletrizado e a corrente tende a zero, a DDP aplicada entre as placas do capacitor é justamente igual à força eletromotriz da bateria. Ou seja, essa placa positiva está submetida ao mesmo potencial da placa positiva da fonte, o polo positivo da fonte, né? A placa negativa do capacitor está submetida ao mesmo potencial do polo negativo da fonte. Então, essa DDP aqui é igual a essa, na situação de equilíbrio nesse problema, né? A gente pode chegar a essa mesma conclusão usando a lei das malhas, né? Vamos supor, estou analisando aqui a situação de equilíbrio, tá? Então, vamos fazer aquele passeio pelo circuito e chegar à conclusão que a corrente é igual a zero. Vamos ver que a lei das malhas automaticamente vai me indicar que na situação de equilíbrio, a corrente que está passando pelo capacitor é zero. Então, ele está totalmente eletrizado, tá? Então, vamos fazer esse passeio pelo circuito. Eu vou ter que, quando eu passo pela fonte, eu tenho um aumento mais epsilon no potencial, né? Quando eu passo pelo resistor, eu tenho uma diminuição do potencial que é igual a menos R
I. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que esse I aqui é igual a zero na situação de equilíbrio. Tá? Mas vamos supor que a gente não saiba disso inicialmente. Passei pelo capacitor, passei do polo positivo para o polo negativo. Então eu vou ter uma queda de potencial que é menos VC. Né? Aí eu vou continuar o passeio pelo circuito, aqui eu não tenho nada, voltei para o ponto original. Então isso tudo aqui é igual a zero. Né? O que é diferença de potencial entre as placas do capacitor? A DDP é carga sobre C. Então no lugar da DDP, eu vou ter carga sobre C. Essa é a equação do circuito que a gente começou a analisar, que a gente utilizou, né, para resolver esse problema todo, né, a equação do circuito. Bom, na situação de equilíbrio, a carga que está acumulada no capacitor é C vezes epsilon. Então essa carga aqui, ó, na situação de equilíbrio, essa carga é C vezes epsilon. C epsilon. Né? Então vai cortar esse C aqui, vai cortar esse C, eu vou chegar à conclusão que epsilon menos RI é igual a zero. Então isso aqui vai me dar que RI é igual a zero. Isso me permite concluir, então, que a corrente que está passando no capacitor e, consequentemente, no circuito como um todo, nesse caso, né, que é um circuito de uma malha só, a corrente tem que ser justamente zero. Ou seja, a DDP aplicada, como não tem corrente, a DDP aplicada no resistor é zero, então isso automaticamente indica para a gente que a DDP da bateria, ou a força eletromotriz da bateria, é igual a DDP aplicada nas placas do capacitor, que é justamente o que eu tenho, né? A DDP no capacitor é igual a epsilon, tá? Essa coisa de esse camarada aqui, a DDP entre essas placas, ser igual a DDP da fonte, né? Ou força eletromotriz da fonte, e a corrente ser zero, dá para a gente fazer uma analogia com água numa caixa d'água, né? Olha só, gente, imagina que isso aqui é o seguinte, vamos explorar aqui essa situação, tá? Fazendo uma analogia com o caso gravitacional. Digamos que eu tenho o seguinte, eu tenho duas caixas d'água, tá? Eu tenho uma caixa d'água aqui, que está com uma certa quantidade de água, né? Tá lá, cheia de água. Essa caixa d'água está interligada com uma outra, ok? Está interligada com uma outra, que inicialmente está vazia. Tá legal? Então aqui eu tenho água, aqui eu tenho água, e aqui eu tenho uma válvula, né? Tem uma torneira, né? Uma coisa que está, um registro, por exemplo, né? Que está bloqueando a passagem de água daqui para cá. Tá legal? Então, tem essa situação aqui. O que acontece quando eu coloco as duas caixas d'água em contato? Ou seja, quando eu venho aqui e abro esse registro aqui, pessoal. Bom, parte da água que está contida nesse ramo, desse meu tubo, né, dessa tubulação, parte da água vai preencher, vai vir para cá e vai preencher essa outra caixa d'água aqui, ó. De forma que na situação final, o nível de água aqui vai descer um pouco, né? Esse nível de água aqui vai descer um bocado, vai vir para cá. E na situação de equilíbrio, esse cara aqui vai estar todo preenchido, né? O encanamento está todo preenchido. E aqui, ó, eu vou ter que do lado direito, a caixa d'água que recebeu água, estava inicialmente vazia, né? Ela recebeu água. No fim das contas, os dois níveis, tanto dessa caixa d'água quanto dessa, estão alinhados, ou seja, essas duas regiões aqui, ó, estão no mesmo nível de potencial gravitacional. Então, é a situação de equilíbrio, né? No início, não. Eu tinha que o potencial gravitacional aqui era mais elevado do que aqui. Quando eu abri o registro, fluiu água da região de maior potencial para a região de menor potencial, né, até preencher completamente. Na situação final, as duas caixas d'água, o nível de água, né, das duas caixas d'água estão submetidos estão no mesmo potencial gravitacional, né? E é justamente a situação de equilíbrio. Nesse caso, até cabe mais água desse lado e desse lado. Mas como eu não tenho mais uma diferença de potencial gravitacional entre os dois níveis de líquido, então eu atingi a situação de equilíbrio. Então, a situação muito parecida, fazendo analogia disso, com isso aqui, ó. Na situação de equilíbrio, quando VC é igual a epsilon, significa que o polo positivo do capacitor está submetido ao mesmo potencial elétrico
do polo positivo aqui da minha fonte, e o polo negativo está submetido ao mesmo nível de potencial elétrico do polo negativo da minha fonte. Então, a situação é parecida. Eu não tenho diferença de potencial entre os polos, seja o polo positivo, seja o polo negativo. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não vou ter corrente fluindo no meu circuito, né? E isso a própria lei de Kirchhoff já mostra para a gente. Né? Automaticamente a lei de Kirchhoff, ou a lei das malhas, né, já indica isso para a gente. Né? Que a DDP aqui tem que ser zero, então essa DDP aqui é igual a essa aqui. Tá? Então nessa situação, o campo elétrico no interior dos fios vai ser nulo, então eu não vou ter mais fluxo de cargas, eu não tenho mais corrente. Tá? Então toda essa descrição que eu fiz foi para um capacitor sendo eletrizado. Né? Então naquele circuito original, eu fechei a chavinha, coloquei a fonte em contato com o resistor e com o capacitor, ele estava inicialmente descarregado e foi recebendo cargas até atingir a situação de equilíbrio. Agora nós vamos fazer, no próximo vídeo, no vídeo 41, vamos fazer o processo inverso. Eu vou pegar essa chavinha, vou pegar o meu capacitor, que agora está totalmente eletrizado, vou pegar essa chavinha, vou conectar no ponto B, e aí o capacitor vai descarregar em cima do resistor. Tá? Então eu eletrizei o capacitor, e agora que ele está totalmente eletrizado, ele vai descarregar as suas cargas sobre a resistência e vai aquecer a resistência. Aí nós vamos fazer o mesmo cálculo. Como que a carga no capacitor varia no tempo e como que a corrente varia no tempo. Ok? Então a gente faz isso no próximo vídeo.